Fala galera, sejam bem-vindos a mais um review e hoje a gente tem um carro aqui que não é lançamento, saiu ano passado, mas a gente vai ver uma consideração de mercado desse carro aqui, o GWM Haval H6 GT, um SUV esportivo com custo-benefício bem legal. Vamos dar uma olhada nessa caranga. Vem para concorrer supostamente com XC60 ou Q5 híbrida da Audi, então ele tem que oferecer muita coisa para brigar nesse mercado e esse carro de fato oferece muita vantagem se você comparar esses três modelos, principalmente pelo custo-benefício, pelo valor que esse carro está no mercado, tanto zero como seminovo. Então, para a gente começar a dar uma olhada geral nesse carro, sem perder muito tempo, a gente vai ver que a frente dele é um pouquinho diferente do H6 SUV, né? Que o H6 SUV vem com a grade até mais aqui em cima e esse aqui tem essa integração no meio aqui, inclusive está com o símbolo envelopado em preto, é a única marcação desse carro que é em aço escovado, o resto ele é essa pegada toda black mesmo, para ficar bem esportivo. Então ele tem aqui embaixo uns apliques que simulam fibra de carbono, os sensores, tem câmera aqui, tem câmera ali em cima no vidro, porque ele tem um monte de radar de função autônoma, a gente vai falar disso logo mais, mas é um carro bem bacana. Os faróis todos em LED, iluminação do carro inteirinha em LED, inclusive aqui embaixo, o daylight, passando um aviãozinho agora. A linha de cintura desse carro é super alta, isso também para dar mais robustez. Ele tem esse aplique aqui também para alargar um pouco a caixa de roda. E a roda aqui, ó, ela é preta, né, escurecida, com as pinças em vermelho. Tem um freio a disco ventilado na frente. Afinal de contas é um carro de 2.050 quilos. Ele é pesado, ele anda forte, então precisa caprichar nos freios. As rodas são de aro 19 com pneu 235/55. Apesar de 55, o perfil não é tão baixo, afinal é um 235, né? Repetidor de seta, câmera embaixo do retrovisor, afinal esse carro tem câmera 360. Tudo em preto brilhante, o acabamento aqui em cima das travessas, dos spoilers embaixo, do retrovisor. A gente não consegue observar isso porque o carro é preto, então esse aqui ficou todo preto, né? Então não destaca essa diferença. Quando você vê num branco, isso chama bem atenção, como aqui e tal. Tem esse acabamento aqui em cima que tem a ver com aerodinâmica. Isso é um tema que é super levado em consideração nos carros híbridos e elétricos. Apesar de não ter a maçaneta escondida, tem aquilo ali. Você vê aqui atrás, a linha de cintura é bem alta mesmo, ó. Eu tenho 1,82 m e o vidro aqui acaba quase no meu ombro. Então ele fica um carro bem imponente, bem grande e tudo mais. Aqui atrás, ele tem esse corte coupé, a diferença para o H6 regular, que é um SUV que vem com a carroceria mais aqui em cima. Esse, para ficar mais esportivo, coupé, ele traz um aerofólio aqui e um aerofólio aqui atrás. Lanternas em LED, eles buscaram fazer a integração entre as lanternas com esse aplique que também lembra a fibra de carbono, também para ficar bem esportivo. Aqui embaixo mais um aplique em preto, aqui é um plástico duro, ele não é brilhante, e o que simula as duas saídas de escapamento do carro, além de uma luz de neblina que está aqui embaixo. Mais uma câmera aqui, a escrita em preto, lembrando que ele é um híbrido, e o GT em vermelho, para lembrar que ele é um esportivo. E o GWM, pelo que eu vi no carro, ele aparece pouco, mas tem inscrição aqui atrás. E aí quando a gente abre o porta-malas, que é com tampa elétrica, apesar de ser um coupé, e desse carro não ser tão grande, ele tem 4,72 e 2,73 m de entre-eixos. Seria mais ou menos o entre-eixos de um sedã médio, como um Corolla, mas ele conseguiu ficar com espaço bom lá dentro, a gente vai olhar daqui a pouco, e um porta-malas muito bom, de 515 litros aqui, ó, com uma altura também baixa para facilitar o acesso, colocar e retirar a carga. E aqui embaixo tem esse acabamento, ali fica a bateria do carro, o kit de reparo e o carregador portátil que fica aqui, além de triângulo e tudo mais. Dois espaços na lateral
também para guardar alguma coisa, e essa cortina que é retrátil em tecido. Uma coisa interessante desse GWM é que ele tem a opção de carregador rápido. Então você consegue carregar em meia hora de 10 a 80% da bateria se encontrar um carregador rápido, coisas que não tem em todos os concorrentes, só consegue carregar com aquela tomada normal e leva muito mais tempo, né? Mas é uma entrada do tipo 2 e aqui mais uma tampinha para acoplar o carregador rápido. A entrada de combustível fica do lado de lá e esse aqui é um elétrico que traz na traseira o seu carregador. Agora vamos ver lá dentro, mas ó, ele tem um botão para você não precisar tirar a chave do bolso. Aqui na porta, o acabamento imitando couro aqui em cima, com um toque legal, bem macio. Aqui também tem um plástico que lembra meio que um aço escovado, escurecido e tal. A tampinha do som lembra muito as da Mercedes, né? Esse desenho aqui, imitação de fibra de carbono, camurça aqui nessa parte. Aqui também, ó, lembrando o aço escovado, rebatimento dos retrovisores. E aqui embaixo ele tem um plástico duro e um espaço aqui para dentro também, parece caber bastante coisa. Soleirinha aval, aqui regulagem elétrica do banco, que tem memória também, regulagem de lombar. E aqui, ó, os bancos acabados com imitação de couro, airbag lateral, aqui camurça, um GT escrito em vermelho, o encosto de cabeça é bem confortável. Vamos sentar no bichão aqui. Aqui dentro, a lateral esquerda do volante tem abertura do porta-malas, regulagem de altura do farol, abastecimento. Isso aqui parece ser o Hill Holder. Aqui embaixo o botão do Cruise Control. Inclusive, esse carro seria o nível de autonomia 2.0, mas esses carros da GWM, eles têm o que é chamado de 2,5, porque ele tem assistente de permanência em faixa, fica mostrando aqui os carrinhos, quando você está no trânsito, ele mostra todos os carros que estão em volta e tal. Tem um monte de radar esse carro, então ele é considerado 2,5 porque ele é capaz de manter o carro na faixa, assistente de permanência em faixa, mas também de centralizar na faixa. Ele tem frenagem de emergência, stop and go quando você está no trânsito. Então você basicamente consegue deixar com que esse carro dirija sozinho. Então ele tem um nível de autonomia muito bom. Inclusive aqui, ó, que parece um Twitter, isso é uma câmera que é o detector de fadiga. Ele também serve para reconhecimento facial, para regular banco, ar-condicionado, as suas preferências no carro. E se você estiver vacilando enquanto dirige, mexendo no celular, olhando para o lado, uma voz vai dizer no alto-falante que você deve prestar atenção ao trânsito. Então esse nível de autonomia do Haval é muito legal. Aqui os comando por voz, você pode pedir coisas como abrir o ar-condicionado, regular abrir o teto solar, regular o ar-condicionado. Então ele te dá essas opções por voz. Os comandos de som, aqui também mais alguns comandos que você consegue mexer no... Vamos fechar aqui para ver se ele responde aqui, estamos com o carro parado. Mas enfim, vários comandos aqui, regulagem de altura e profundidade do volante. Tem essa tela digital também, que não é muito grande, mas ela faz o suficiente, tem um monte de informação boa, como eu disse, passa na lateral do carro aqui, tudo que está acontecendo em volta, recarga de bateria. Ali embaixo temos a autonomia na gasolina e a autonomia na bateria do carro. Esse multimídia eu achei legal porque ele é bem rápido, um toque só você consegue movimentar, ele não é aquela mídia teimosa, né, que você precisa apertar várias vezes. E aqui, ó, tem modo alagamento, assistente de torque dinâmico, os modos de condução, conforto, normal e esportivo. Ele fala um pouco aqui dos comandos de voz. A head-up display que está ali, ele estava desligado, vamos ligá-lo aqui, pronto. E aí ainda você pode escolher as informações que você quer, de navegação, chamadas, direção inteligente, o tipo da projeção e tudo mais. Como destravar, os modos de condução, ó, neve, AWD, lama, duna,
pode ficar híbrido ou só elétrico. Então isso é bem legal, ele está no Sport, aqui no Eco ele vai preservar mais a bateria, e o normal, enfim, o carro muito inteligente, função One Pedal, você pode escolher o nível de regeneração da bateria para que ele fique mais amarrado, né? Para qualquer desaceleração ele regenerar mais ou menos. Então assim, e na utilização você percebe bem, quando põe no modo esportivo, ele fica com o volante mais duro, a suspensão também enrijecida. Então assim, é um carro muito legal, muito tecnológico, anda muito bem, aceleração é incrível, a gente vai falar de motor dele já já e da parte elétrica. E aí aqui, quanto ao acabamento, ele tem alguns botões de acesso para o ar-condicionado, liga e desliga, desembaçador e tal. Para a câmera aqui, ó, um toque só ele já vai te dar a câmera 360 e tudo mais. Carregador por indução, aqui tem um espaço para colocar a chave, fica fechadinho aqui, lembrando o aço escovado, o auto hold, freio de mão eletrônico, o disco de câmbio e o parque com toque aqui em cima. E uma solução que eu achei bacana é que, além desse espaço bem grande que tem aqui embaixo, ó, dá para colocar uma bolsa e tal, a saída USB fica para a lateral. Tem uma aqui e vamos ver se a gente consegue mostrar do outro lado. Tem do outro lado ali também uma tomada 12 volts e mais um USB-C que fica fácil de você chegar. E aquela bolinha que está ali embaixo, ó, essa daqui, deixa eu ver se eu consigo chegar, sem acabar com a imagem. Isso aqui é um porta-perfume. Então você consegue ter uma espuminha ali que você consegue colocar um perfume para que o carro fique com o cheiro que mais te agrada. Isso eu também achei bem legal, bem coisa de carro francês. Aqui ainda tem mais um porta-objetos que você pode tirar essa tampinha. Tem umas moedinhas ali embaixo. E também tem bastante espaço nesse console central que é acabado em camurça. Aqui também um tecido que lembra a fibra de carbono no seu desenho, assim como o revestimento do painel aqui. Aqui em cima também ele tem um soft touch, também muito bem acabado. Saída de ar-condicionado aqui, saídas de ar-condicionado ali e o porta-luvas, que é no plástico duro, não parece ter iluminação, mas tudo bem. Aqui ó, um porta-sacola que aguenta até 3,5 kg. Retrovisor fotocromático, o teto em preto, vamos abrir um pouco mais aqui, o teto todo preto, aqui também, luz de cortesia, tudo mais. Abertura do teto solar e da cortina, iluminação, tudo em LED, porta-óculos e o teto solar, ó, panorâmico. Ele está aberto para nos ajudar na iluminação, mas ele fechado vai até quase a cabeça dos passageiros que estarão sentados aqui atrás, ó. Então ele tem camurça na parte de cima, tem a escrita GT e tudo mais, e o banco aqui. Vamos dar uma olhada lá atrás desse carro. O que me impressionou aqui é que a distância em trechos desse carro é de 2,73, é o mesmo tamanho do Corolla, acho que a gente falou isso já mais cedo, mas ó, o banco está regulado para mim, 1,82 m, e eu tô sentado bem confortável aqui atrás, ainda tem quase 4 dedos para o banco na posição que eu uso, então isso é muito bom. O esperado é que fosse um pouco mais apertado aqui. O acabamento na parte de trás do carro, ele deixa um pouquinho a desejar porque essa espuma parece meio mole, então se ficar muito tempo sentado aqui viajando, pode ser que falte um pouco, mas o espaço aqui é bom para viajar em até 3 adultos aqui, ó, vindo bem para o lado, sobra bastante espaço. Vai ter aqui um apoio de braço com porta-copos também, fica confortável para quem viaja. Tem saída de ar-condicionado aqui na traseira, dá para fechar e abrir para regular. E tem duas portas USB normal, do tipo mais antigo. O túnel, ele até tem um pouquinho aqui, mas é bem baixo, não atrapalha em nada. Inclusive essa solução é interessante, que a parte de cima até avança um pouco para trás, mas a parte onde vão os pés aqui, ó, ele cabe de boa uma pessoa sentada. Agora a maior decepção ficou pro acabamento da porta. Ó, o que tem lá na frente já não repete aqui. Essa parte de cima aqui lá em soft touch, aqui é um plástico duro. A tampa da saída de som
já não é cromada como é ali, né, num tipo de metal, ela tem o mesmo desenho furadinho, mas já é preta. E aí aqui, daqui para baixo, acompanha da frente, com a camurça aqui e tudo mais, mas é uma certa economia que eles fizeram, assim como me pareceu a espuma do banco, que podia ser um pouco melhor, mas vai viajar com conforto quem for atrás desse GT. Uma coisa bacana do conjunto mecânico desse carro é o seguinte, ele tem 393 cavalos e impressionantes 77,7 kg de torque. Então assim, é muito torque, é um carro que faz 0 a 100 em 4,7, são números muito bons, muito expressivos para um SUV, que se comparam a vários esportivos. Por exemplo, esse carro é mais rápido do que um Camaro a combustão. Então ele realmente tem um conjunto mecânico muito forte. São 2 motores elétricos, um em cada eixo, o que faz com que eles sejam 4x4 e também perca pouquíssima aderência em aceleração. O torque está disponível ali. E esse motor 1.5 turbo de cerca de 150 cavalos e 24 kg de torque. Mas o interessante nesse conjunto é que ele trabalha mais ou menos como o Civic híbrido. O motor a combustão 1.5, ele passa boa parte do tempo abastecendo um gerador para acumular energia, para a energia mandar para os motores elétricos. Então é um carro que na cidade dificilmente você vê ele ligar o motor. Só quando você pisa mesmo, exige bastante do carro, ou quando o nível de energia está caindo muito, que ele vai pedir. E outra coisa bem interessante é a autonomia elétrica desse carro. No ciclo aqui nacional fala em 130, 140 km, mas o ciclo internacional fala que até 170 km com uma carga. Ele tem uma bateria grande até, de 35 kWh, que seria mais ou menos o tamanho da bateria de um Kwid. Então ele tem muita autonomia no modo elétrico. Se for comparar com a Volvo, por exemplo, ela tem 72 km de autonomia, isso faz 100 km a mais com a carga de energia e com esse esquema do motor alimentar sempre. Eu fiquei usando esse carro uns 4 dias e é impressionante que baixou o nível de autonomia um pouco da gasolina, mas a bateria demora realmente para acabar, e principalmente quando a gente está no começo testando o carro, se emociona um pouco mais, acelera um pouco mais, usa ele mais no esportivo, mas esse conjunto é muito legal, vai fazer com que esse carro rode até 700 km com um tanque de 50 e poucos litros de combustível, uma carga de bateria, você meio que esquece de abastecê-lo, ele rende muito, pode fazer até 20 km por litro, dependendo da combinação e de como você utiliza o carro. Agora falando de mercado, que é o ponto desse review, né? Esse é um carro que custa 0 km 315 mil reais. E aí se a gente for observar tudo que ele oferece, de equipamentos, de desempenho, de conforto e tudo mais, ele custa cerca de quase 150 mil a menos do que uma XC60, que tem um porta-malas menor, tem menor autonomia elétrica, apesar de indiscutivelmente ter um acabamento incrível e ser uma marca muito mais renovada no nosso mercado. Mas a reflexão é essa, se você está querendo entrar no mundo de um carro híbrido, não híbrido leve, né, um híbrido plug-in, mais puxando para o carro elétrico, essa aqui é uma opção muito interessante. Esse aqui, por exemplo, é 2024 e ele vai ser vendido por cerca de 290 mil reais. Então já dá para encontrar no mercado seminovo, aí um pouco mais barato do que um zero, de repente com IPVA pago e tal. E se a gente pensar nesse valor de seminovo abaixo dos 300 mil reais, fica realmente uma opção muito legal de um SUV bem acabado, ainda com uma marca que a gente não tem certeza muito do que esperar, né? Ainda não tem a segurança do público sobre os carros chineses e com grande potência, com valor agregado um pouco maior, mas também vale lembrar que o Volvo é uma marca da Geely, que é um chinês, então ele é desenvolvido no mesmo esquema que esse carro é desenvolvido, a fábrica e a responsabilidade sobre a produção do carro, apesar do Volvo XC60 deles ainda terem fábrica na Suécia, é um carro chinês também. Então aqui eu acho que é um bom negócio para quem quer começar num SUV com muito torque, com muita potência, muito acabamento e pelo que a gente reparou andando aí na rua, que também chama atenção pelo design e onde eu passei com o carro,
as pessoas ainda olham e se cutucam para saber que nave é essa. Então é isso aí, galera, ficamos por aqui com mais esse review, lembrando que essa é a minha opinião de mercado, do que a gente acompanha no dia a dia aqui. Então se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, mande para alguém que quer saber um pouco mais sobre os carros híbridos e elétricos, principalmente os chineses e de multimarcas que a gente faz sempre aqui. Dúvidas, perguntas, sugestões, ameaças, desabafos, estamos na área. Valeu, até o próximo.